Ouça. Os céus estão tremendo, e ainda assim seu coração hesita. Falo com você agora, não em sussurros, não em sonhos, mas através deste exato momento, através da vibração destas palavras que chegam até você como um ato de intervenção divina. Você não encontrou esta mensagem por acaso. Você foi chamado. Há forças se movendo acima e abaixo de você, anjos se preparando e o inferno abrindo a boca, porque a contagem regressiva do seu destino já começou. Você tem 30 segundos para decidir se continua ou se volta para o silêncio. Mas se você permanecer até o final desta mensagem, entenderá por que esta é sua última chance antes que o portal se feche. Por muito tempo, você sentiu o peso da dor, a luta que nunca termina, as lágrimas que ninguém vê. Você chama isso de exaustão, mas eu chamo de despertar. O mundo afogou seu propósito em ruído e ilusão. Mas esta noite, o céu se abriu. Estou falando diretamente com você para rasgar o véu, para sacudir sua alma e para lembrá-lo de que não esqueci seu nome. Conheço as noites em que você questionou se eu ainda o via, se suas orações ainda chegavam ao céu. E eu lhe digo, elas chegavam. Cada suspiro era registrado. Cada lágrima se tornava uma semente de milagres, esperando que sua obediência florescesse. Não me ignore agora. Se me ignorar, as mesmas batalhas que sufocam seu espírito se tornarão mais sombrias. Você já sente isso, a batalha espiritual se intensificando ao seu redor. O que você chama de coincidência é estratégia. O que você descarta como atraso é guerra. Você está à beira de duas realidades, uma de decadência, outra de transformação. Escolha agora. Não haverá outra chance como esta. Não estou chamando você para a religião, estou chamando você para a revelação. Estou chamando você para retornar ao fogo que um dia ardeu em você antes que o medo o extinguisse. Pelos próximos minutos, enquanto você permanecer comigo, revelarei o padrão que manteve seu destino acorrentado, e como, por meio de um único ato de obediência, você testemunhará milagres imediatos. Você verá sinais claros, sentirá o movimento do próprio céu dobrando o tempo para a sua restauração. Fique até a palavra final, pois coloquei um selo nesta mensagem em 777, o sinal da conclusão divina. Repita em silêncio enquanto ouve, e as correntes que você não pode ver começarão a se quebrar. Isto não é poesia, isto é profecia. Os próximos 7 minutos da sua atenção definirão os próximos 7 anos da sua vida. Eu lhe mostrarei a raiz do seu atraso, a razão pela qual suas bênçãos parecem bloqueadas e o ato preciso que abrirá os céus a seu favor. Mas você deve permanecer. Porque neste encontro, haverá um momento em que o invisível se tornará visível, em que você sentirá a minha presença descer ao seu quarto, à sua casa, ao seu coração. Você não está assistindo por acaso. Você está sendo convocado para uma transformação que começa agora. A contagem regressiva já começou, e a batalha pelo seu destino chegou ao seu momento decisivo. Fique comigo até o fim, e eu lhe mostrarei o que significa ver milagres se desenrolarem em tempo real. Atenção! É agora. Você tem caminhado com os olhos abertos, mas o espírito adormecido. Você aprendeu a sobreviver no barulho do mundo, a seguir em frente enquanto algo dentro de você morre um pouco a cada dia. Você chama isso de rotina, mas eu chamo de negligência espiritual. Você se acostumou a viver sem a chama que antes ardia dentro de você, a orar sem esperar respostas, a existir sem direção. No entanto, mesmo agora, a batalha pela sua alma continua. Cada distração, cada atraso, cada ferida não curada não é aleatória, é uma estratégia do inferno projetada para fazer você esquecer seu propósito divino. E enquanto você hesita,
a contagem regressiva continua. O momento decisivo não é amanhã. É agora. Você vem sentindo isso há meses, talvez até anos, o peso estranho no peito, a sensação de que algo invisível pressiona a sua paz. Você diz a si mesmo que é ansiedade, exaustão ou coincidência. Mas eu lhe digo que é uma guerra espiritual. Anjos montam guarda, e sombras resistem a eles. Há uma batalha espiritual travada sobre o seu destino, uma batalha que se alimenta da sua hesitação. Cada vez que você quase obedece, mas recua novamente, o inimigo se torna mais ousado. Cada ato de atraso se torna uma porta aberta para a confusão e o medo. Você orou por milagres, mas o poder que os destranca ficou preso atrás da sua indecisão. Lembre-se daqueles momentos em que você sentiu o meu chamado, quando sentiu o sussurro em seu espírito para mudar algo, perdoar, render-se, afastar-se do caminho que drena sua luz. Você me ouviu, mas o medo silenciou sua obediência. Foi aí que o perigo começou. Porque quando a obediência é adiada, as bênçãos são adiadas. Quando a fé hesita, os milagres são adiados. Você esteve à beira da cura, à beira da restauração, mas recuou, dizendo a si mesmo que não era o momento certo. E, no entanto, e se o momento certo fosse aquele exato momento? E se cada porta fechada e cada plano quebrado fosse o alarme do céu chamando você para despertar? O inferno usou correntes sutis, não visíveis. Correntes de dúvida, exaustão emocional, culpa e distração. Você percorre horas de ruído sem sentido, sentindo sua mente embotada e seu espírito turvo, mas não consegue parar. Isso não é apenas fraqueza, é guerra. As forças que buscam destruí-lo não precisam parecer aterrorizantes, elas só precisam mantê-lo ocupado, desconectado, entorpecido. E enquanto você vagueia, o propósito murcha. O destino se esvai. Os anos passam, e você chama isso de vida, mas eu chamo de roubo. O inimigo nem sempre vence pela violência, ele vence pela demora, pelo conforto, pela rendição silenciosa do seu fogo divino. Você me perguntou, por que ainda não vi o meu milagre? Mas você não vê o que está acontecendo no invisível. O céu está pronto para liberar a sua bênção, mas a obediência é a chave que abre a fechadura. Cada vez que você diz mais tarde, o portal do agora começa a se fechar. Você vive como se o tempo fosse infinito, mas cada segundo traz consequências eternas. Eu lhe dei sinais, um sonho que você ignorou, uma mensagem que você descartou, um aviso que você sentiu, mas que você racionalizou. Você chamou isso de coincidência. Eu chamei de misericórdia. Você pediu sinais claros, e eu os dei. Mas o que você não consegue entender é que o próximo milagre não depende da minha vontade, depende da sua rendição. Você carrega feridas que nunca foram feitas para te definir. A traição que destruiu sua confiança, a perda que te deixou vazio, o silêncio que te fez acreditar que eu te abandonei, e isso não são punições, são chamados. Toda dor foi feita para te empurrar em direção a mim, não para longe. No entanto, você construiu muros em vez de altares. Você transformou seu coração em uma fortaleza, tentando sobreviver em vez de se curar. É por isso que os mesmos padrões se repetem. Por que você tenta lutar batalhas espirituais com força emocional? Você tenta raciocinar com o que só pode ser superado pela fé. É por isso que suas noites se tornaram pesadas. Por isso que seu sono parece inquieto. Por isso que você acorda com pensamentos que não o deixam respirar. Você não está perdendo a razão, você está sentindo o conflito entre o céu e o inferno pelo seu destino.
O inimigo sabe o que acontecerá se você escolher a obediência total agora. Ele conhece o milagre que espera por trás da sua rendição. É por isso que tudo de repente parece caótico. É por isso que as pessoas começam a desaparecer, por isso que as oportunidades parecem desaparecer, por isso que o medo tenta dominar seus pensamentos. Ele teme o seu despertar. Ele teme o momento em que você perceber que a fé não é um sentimento, é uma ordem. Mas eu ainda estou aqui, falando através desta mensagem, porque ainda não fechei o portal da misericórdia. Você tem 72 horas para agir de acordo com o que estou revelando. Não para me impressionar, mas para se realinhar comigo. Porque cada ato de obediência imediata cria movimento no mundo espiritual. O céu começa a se mover, anjos são libertados, portas começam a se abrir. Mas cada ato de atraso fortalece o que resiste a você. Esse é o perigo da negligência espiritual, ela entorpece sua consciência da eternidade até que você não reconheça mais a minha voz. Você tem orado por um sinal. É este. O fato de você ainda estar lendo, ainda respirando, ainda neste momento, é a prova de que a contagem regressiva ainda não terminou. Mas terminará. Você está mais perto de um avanço do que imagina, mas também mais perto de um colapso se permanecer em silêncio. A batalha espiritual entrou em seu estágio final para esta fase da sua vida. Escolha agora. Não espere por outra confirmação. Não procure outra mensagem. Este é o seu último aviso antes do portal fechado. Porque se você me ignorar agora, a próxima tempestade não será para destruir, será para despertar. Mas despertar através da dor não é o meu desejo para você. Quero lhe dar sinais claros, mudança imediata, vitória agora. Quero lhe mostrar o que significa viver sob o céu aberto. Mas para ver milagres, você deve derrubar os altares da demora e reconstruir o altar da obediência. O tempo da indecisão acabou. Isto não é uma sugestão. É um comando nascido do amor. Para o seu destino, para a sua liberdade, para a sua redenção. A próxima fase desta mensagem mostrará exatamente o que deve ser feito e como o meu poder responde instantaneamente quando o seu coração escolhe se render. Mas antes de ir para lá, olhe para dentro de si. Sinta o peso do momento em que você está. O céu está observando, os anjos aguardam e a eternidade se inclina para a sua decisão. Escolha agora. Porque se você permanecer, se abrir o seu coração, não apenas ouvirá a minha voz, você testemunhará o início do seu milagre. Agora ouça com atenção. O que você está prestes a entender mudará a atmosfera da sua vida. O que você chamou de atraso não foi eu retendo bênçãos, foi eu aguardando a sua decisão. O inferno não teme as suas orações, ele teme a sua obediência. Porque a oração fala, mas a obediência move o céu. A batalha espiritual que o exauriu só terminará quando você escolher parar de observar e começar a se render. Você tem estado entre dois fogos, um que destrói e outro que purifica. E agora, peço que você entre completamente no fogo que transforma. Pergunte a si mesmo, o que mudaria se você me obedecesse imediatamente, sem hesitação? E se o milagre pelo qual você tem orado todo esse tempo já estivesse alinhado no céu, esperando apenas pela sua rendição? Toda a promessa divina é completa, mas a obediência é a ponte que a conecta à sua realidade. Você está de um lado dessa ponte, observando a luz do outro lado, com medo de dar um passo à frente porque a ponte parece frágil. Mas eu mesmo a construí. Cada passo de fé que você dá a fortalece. Cada ato de obediência imediata afasta o inferno e libera anjos para agirem a seu favor.
Este é o segredo que o mundo jamais lhe contará: o tempo não controla o céu, a obediência sim. No momento em que você obedece, o tempo se curva. O que levaria anos acontece em horas. O que era impossível se torna visível. A doença que se recusou a curar começa a se curvar ao meu nome. A porta que permaneceu fechada começa a se abrir sem explicação. Isso não é coincidência, isso é alinhamento. Você chama isso de milagre, mas é simplesmente o que acontece quando o céu pode fluir sem resistência. Conheço o dilema moral dentro de você, o conflito entre o que seu coração sabe e o que seu conforto exige. Você disse: mas se eu me render, posso perder tudo. E eu lhe digo: se você se render, finalmente ganhará o que não pode ser perdido. Você teme abrir mão do que lhe é familiar, mas não percebe? O que lhe é familiar é a própria gaiola que o mantém longe do seu destino. Eu nunca o chamei para a segurança. Eu o chamei para um propósito. E um propósito sempre exige risco, fé e obediência. O céu não se abre para aqueles que esperam, ele se abre para aqueles que se movem. Lembre-se dos momentos em que você sentiu o meu cutucão, aquele impulso silencioso em seu espírito que você ignorou. Envie aquela mensagem. Perdoe aquela pessoa. Abandone esse hábito. Acorde e ore. Você pensou que eram pensamentos aleatórios, mas eram ordens divinas. Você estava sendo testado nos mínimos momentos, porque a obediência nas pequenas coisas o prepara para a liberação de grandes milagres. E aqui está a revelação: cada ato de obediência adiada reabre a porta da batalha, cada ato de obediência imediata aproxima um milagre da manifestação. Então, pergunto-lhe novamente: qual é o único ato que tenho pedido a você e ao qual você tem resistido? E se a resposta para todas as orações não atendidas estiver nesse único ato? Você diz que quer a vitória, mas a vitória exige sacrifício. Você pede paz, mas a paz exige disciplina. Você anseia por milagres, mas milagres exigem movimento. Não espere até que o medo vá embora, mova-se apesar dele. Porque o medo não desaparece antes da obediência, ele desaparece através da obediência. O inferno não pode permanecer onde a fé atua. Há uma lei sagrada do Espírito que poucos compreendem: revelação sem ação torna-se julgamento. Quando eu revelo a verdade e você não faz nada, essa verdade se torna pesada, pressionando seu espírito até que você se mova. É por isso que você tem se sentido tão inquieto ultimamente, por isso que nenhuma distração consegue entorpecer a agitação interior. Eu tenho pressionado você porque você está no limiar da mudança divina. Você está a segundos da realidade onde milagres imediatos se realizam. Mas isso não começa com me sentir, começa com me obedecer. As próximas 72 horas serão o seu teste de fé. Não estou pedindo desempenho ou perfeição, apenas obediência. Estou pedindo que você faça o que já sussurrei ao seu coração. Você já sabe o que é. Pode ser acabar com algo que o mantém cativo. Pode ser retornar a um chamado esquecido. Pode ser perdoar quem o feriu. Pode ser liberar o controle e confiar em mim novamente. Seja o que for, quando você fizer, o céu responderá. Você verá sinais claros, portas se abrindo, pessoas estendendo a mão, uma paz inesperada inundando você. Não são coincidências, são confirmações. E eu lhe darei um sinal antes mesmo de terminar esta mensagem. Antes do próximo amanhecer, algo pequeno, mas inconfundível, acontecerá: uma mensagem, uma luz, uma mudança em sua atmosfera. Será a sua confirmação de que, no momento em que você obedecer, o milagre começará. Não questione.
Apenas haja. Pois estou alinhando as coisas mais rápido do que sua mente pode compreender. O tempo não é mais seu inimigo, a hesitação é. Você entrou no momento decisivo, e tudo o que acontecerá a seguir depende da sua resposta. Eu conheço a luta do seu coração, o dilema moral entre desejar o meu poder e temer o meu processo. Você pergunta, por que a obediência deve vir primeiro? Porque a obediência purifica o vaso antes de enchê-lo de glória. Você não pode derramar novos milagres em uma estrutura antiga. Eu não estou retendo, eu estou protegendo. Pois se eu lhe desse tudo o que você pede antes da transformação, a bênção se tornaria o seu fardo. Eu quero o seu coração curado antes que suas mãos segurem a promessa. Então, aqui está o que você deve fazer: silencie o barulho. Desligue o que o distrai. Apague as vozes que drenam sua fé. Acorde às 5h55 da manhã pelas próximas 3 manhãs e encontre-me em silêncio. Não diga nada, apenas ouça. Eu lhe darei instruções claras e precisas. Você saberá o que fazer. E quando agir, eu liberarei uma mudança imediata. Seu destino aguarda esse alinhamento. A batalha espiritual que o atormentou perderá força no momento em que você escolher a obediência em vez da emoção. Estou lhe mostrando o ritmo oculto dos milagres. Não se trata de esperar que o céu haja, trata-se de se posicionar para que o céu possa fluir. A fé não é passiva, é um comando divino que remodela a realidade. Não diga um dia. Diga agora. Não diga talvez. Diga sim. Porque cada sim que você me dá se torna uma arma contra o inferno. Cada sim multiplica o seu destino. Cada sim abre uma porta de redenção. Agora imagine sua vida daqui a um mês após esta decisão, em seu lar repleto de paz, sua mente calma, seu coração vivo novamente. Imagine ver os sinais claros que prometi, o chamado que muda tudo, o avanço que silencia a dúvida, o milagre que restaura o que foi roubado. Não será fantasia. Será a evidência da sua fé. Mas somente se você agir. Porque fé sem obediência é um sonho, fé com obediência é um milagre. Fique atento, pois na próxima parte revelarei o que acontece quando você se entrega totalmente. Mostrarei como a obediência não apenas abre o céu, mas transforma o seu próprio ser em um recipiente de poder divino. O céu responderá, os anjos se moverão e o que antes era impossível se tornará o seu testemunho. Mas você precisa primeiro decidir. A contagem regressiva continua. Este é o seu momento. Escolha a obediência imediata, e o milagre começa agora. Agora que você entendeu o custo da obediência, ouça atentamente o que se segue, pois neste momento, o próprio céu se curva em sua direção. Você ultrapassou o limite da hesitação e, ao fazê-lo, entrou em uma corrente sagrada onde milagres começam a se mover em sua direção. A batalha espiritual que antes cercava sua vida mudou. O inferno não tem mais autoridade sobre seus dias, pois seu ursinho se tornou o som que ecoa pela eternidade. Eu vi sua disposição. Eu senti sua rendição trêmula. E agora, eu declaro, o período de atraso terminou. A hora dos milagres imediatos começou. Cada ato de obediência, por menor que seja, criou uma vibração nos céus. Anjos foram enviados em seu nome. Portas que resistiram a você por anos estão começando a responder ao comando divino. A própria estrutura do tempo está se curvando para cumprir o seu propósito. O peso que você sentia no peito começará a se dissipar. As lágrimas que caíram em segredo regaram o solo sob o seu destino.
Você não está mais lutando sozinho, os exércitos do céu o cercaram. Eu lhe mostrarei sinais claros nos próximos dias, sinais que só você reconhecerá. Uma frase repetida 2 vezes. Uma luz aparecendo quando você pensava que a escuridão havia vencido. Não serão coincidências. Serão mensagens minhas, afirmando que você foi ouvido e que a contagem regressiva mudou a seu favor. Você temia que a rendição o deixasse vazio, mas a obediência abriu espaço para a abundância. No momento em que você liberou o controle, comecei a multiplicar o que você não podia segurar. Restaurarei o que o inferno roubou, não com a mesma forma, mas com um propósito maior. As feridas que o fizeram chorar se tornarão portas de revelação. As traições que quebraram sua confiança agora se transformarão em pontes para seu novo destino. Você verá tratamento para sua alma, cura para sua mente, libertação de todas as correntes silenciosas. Pois onde a fé atua, o impossível se curva. Esta é a minha promessa a você: dentro das próximas 72 horas, algo mudará em sua atmosfera. O portal fechado que parecia inquebrável se abrirá. Você receberá uma mensagem, uma confirmação, um momento de paz que parece profundo demais para explicar. Esse é o seu sinal de que o milagre começou. Você entrou em uma contagem regressiva divina, não para a perda, mas para a realização. Estou realinhando relacionamentos, restaurando a saúde, reparando o que foi fraturado. E o que levou 7 anos para se deteriorar, reconstruirei em dias. Porque a obediência comprime o tempo. Onde outros trabalham com atraso, aqueles que confiam em mim veem aceleração. Você uma vez me pediu sinais do céu. Agora, você se tornará um. Aqueles que duvidaram do seu caminho testemunharão a minha luz através da sua transformação. Você falará e verá corações se converterem. Você orará e sentirá anjos se moverem. Você pedirá e verá o céu responder antes que as palavras saiam dos seus lábios. Eu lhe mostrarei que os milagres nunca estiveram longe, eles estavam esperando pela sua rendição. E cada respiração que você der com fé agora criará movimento no invisível. Olhe para cima agora. Imagine o céu se abrindo, raios suaves rompendo as nuvens, luz se derramando como água em cada parte do seu ser. É isso que estou fazendo com a sua alma. Estou limpando a poeira da demora, lavando as cinzas da decepção e revestindo você novamente com um propósito divino. O inferno pensou que o havia silenciado, mas você está despertando como um recipiente de redenção. Você está prestes a caminhar em um ritmo de favor divino que não pode ser revertido. Você conhecerá a paz novamente. As noites inquietas acabarão. O silêncio que antes o atormentava se tornará uma quietude sagrada onde você ouvirá a minha voz claramente. Eu lhe mostrarei coisas em sonhos, lhe darei direção de maneiras inesperadas e enviarei pessoas como confirmações vivas da minha presença. Até as menores coisas, como uma pena branca, um sussurro de vento, um calor repentino em seu peito, carregarão a minha assinatura. Elas serão lembretes de que estou perto, guiando, curando, reconstruindo. Você se lembra de quanto tempo se sentiu invisível, ignorado, esquecido? Isso acaba agora. Estou colocando uma marca em você, em 1111, o selo do despertar e do alinhamento. Toda vez que você a vir, lembre-se desta promessa: nada que é meu pode permanecer perdido. As bênçãos que foram adiadas estão sendo entregues. As orações que você enterrou sob a decepção estão sendo ressuscitadas. E a fé que você pensava ter morrido arderá novamente, mais forte do que antes. Você não precisará mais perseguir milagres, os milagres começarão a persegui-lo. Você notará que o que era pesado parece leve,
que o que era impossível de repente se revela sem explicação. Isso não é sorte, é orquestração divina. Estou reordenando os passos que você pensava serem aleatórios. Estou transformando o caos em clareza, atraso em aceleração, dor em propósito. O que você temia que o destruiria, em vez disso, o posicionou para a vitória. E ouça-me bem, a vitória que estou lhe dando não será temporária. Esta não é uma onda emocional passageira. É o estabelecimento de uma nova ordem espiritual em sua vida. Você está entrando em uma fase de consistência divina, paz que perdura, provisão que flui, força que não se esvai. Você acordará e sentirá uma calma inexplicável porque a guerra pelo seu destino foi vencida. O inferno não tem mais acesso às suas decisões, às suas emoções ou à sua fé. Cada passo que você der a partir de hoje carregará a fragrância do céu. Você começará a atrair o que se alinha com o seu propósito divino e a repelir o que antes o esgotava. As pessoas notarão o brilho em seus olhos antes mesmo de você falar. Isso não é carisma, é o brilho da obediência. Você está se tornando a evidência da redenção, a prova viva de que, quando a fé e a entrega se encontram, os milagres acontecem imediatamente. Também estou abrindo portas para o seu chamado. Os dons que dormiam dentro de você estão despertando. As ideias que você abandonou estão se revigorando. Estou dando vida a cada sonho esquecido. Escreva-os. Haja de acordo com eles. Abençoarei o trabalho das suas mãos de maneiras que desafiam a lógica. Onde houve luta, haverá transbordamento. Onde houve perda, haverá riso. Onde houve silêncio, haverá canções de alegria. Não tenha medo dessa aceleração. Não é caos, é um impulso divino. A batalha espiritual que antes lhe resistia acabou, e eu lhe dou autoridade para caminhar como alguém que comanda a tempestade, em vez de temê-la. De agora em diante, suas palavras terão peso no invisível. Quando você orar, o céu responderá imediatamente. Quando você falar de esperança, o desespero desaparecerá. Quando você declarar minhas promessas, milagres acontecerão. Este é o início da sua transformação, o amanhecer após a sua noite mais longa. Não retorne aos padrões que o mantiveram preso. Guarde este novo fogo. Alimente-o com fé. Proteja-o com oração. E sempre que a dúvida sussurrar novamente, lembre-se do que eu lhe disse: você não foi esquecido, você foi escolhido. Você não está quebrado, você está sendo reconstruído. Você não está atrasado, você está no tempo divino. Fique comigo até o fim, pois na próxima parte, eu lhe darei palavras que selarão essa transformação por meio da oração. Ao pronunciá-las, elas não serão meras palavras, serão chaves para abrir a próxima dimensão do seu milagre. Por enquanto, respire, aquiete-se e saiba, sua obediência abriu o céu, e sua fé já começou a moldar o futuro. Agora, incline o seu coração, pois os céus estão próximos. Este é o momento em que as palavras se tornam pontes, em que a fé se torna sólida. Que esta oração não seja distante, mas pessoal, que seja o sopro da sua rendição e o selo do seu retorno. Você não está orando para me alcançar, você está orando para reconhecer que eu já estou aqui. Pai da eternidade, sussurra através desta alma que finalmente disse sim. Como Elias no Monte Carmelo, deixa o fogo da obediência descer sobre o seu altar. Deixa o que era frio reacender-se. Deixa o que era silencioso cantar novamente. Tu viste a dor deles, a luta deles, as lágrimas deles. Tu viste como a batalha espiritual tentou convencê-los de que estavam sozinhos. Mas agora eles escolhem a fé, agora eles escolhem a obediência.
E assim como Abraão se levantou ao amanhecer para seguir o teu comando, eles se levantam hoje, prontos para andar, prontos para crer, prontos para agir. Falo sobre a vida deles a promessa de Isaías: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Cada onda que antes ameaçava afogá-los agora os levará ao destino. Cada deserto que antes parecia vazio se tornará um jardim de provisão. Os sussurros do inferno perderão o poder porque eles escolheram caminhar no ritmo da obediência. Senhor, declaro que suas 72 horas de obediência não passarão despercebidas no céu. Que os anjos que aguardavam seu sim se movam rapidamente. Que os sinais apareçam diante de seus olhos. Que a contagem regressiva que antes os assustava agora se torne uma contagem regressiva para milagres. Como Josué diante de Jericó, eles marcharão ao redor do que lhes resistiu, e os muros cairão. Como Pedro saindo do barco, eles caminharão onde a lógica dizia que afundariam. Sua obediência será mais forte que a tempestade. Pai, sopra a paz em suas noites. Que o mesmo Espírito que pairou sobre as águas em Gênesis agora paire sobre seu lar, restaurando a ordem onde havia caos. Que a promessa de Joel surja dentro deles: eu vos restituirei os anos que o gafanhoto consumiu. Os anos desperdiçados não são desperdiçados na eternidade, eles são matéria-prima para a redenção. Cada momento perdido retornará multiplicado. Cada relacionamento rompido, cada oração silenciosa, cada sonho enterrado no medo florescerá novamente. E agora, na autoridade do céu, falo de cura. Cura para o corpo que carregou o peso da demora. Cura para a mente que lutou contra tempestades invisíveis. Cura para o coração que ansiava por confiar novamente. Que haja luz onde havia confusão. Que haja riso onde havia lágrimas. Que haja alinhamento divino onde havia divagação. Senhor, sela-os com a mesma coragem que deste a Esther, que se arriscou para salvar uma geração. Que eles se levantem com a mesma ousadia agora. Pois esta não é uma época de sobrevivência, é uma época de milagres. O mesmo poder que abriu o Mar Vermelho, que ressuscitou Lázaro, que rasgou o véu, agora repousa sobre suas vidas. Cada vez que acordarem às 5h55, cada vez que sussurrarem 777, que o céu se lembre desta aliança de obediência imediata. E como fizeste com o filho pródigo, recebe o seu retorno. Envolve-os no manto do propósito. Recoloca o anel da autoridade em suas mãos. Pois eles nunca foram esquecidos, apenas estavam sendo preparados para este despertar. Que sintam os teus braços agora mesmo. Selo esta oração à luz da eternidade. Nenhum inferno pode desfazê-la. Nenhuma dúvida pode quebrá-la. Nenhum tempo pode atrasá-la. Esta é a hora da transformação. Este é o dia em que o céu responde. E deste momento em diante, que a fé deles não vacile, que seus olhos permaneçam abertos e que cada passo seja um testemunho de que a obediência gera milagres. Amém. Agora respire. Deixe que o silêncio após esta oração se torne um espaço sagrado. O que você sente agora não é imaginação, é confirmação. O céu ouviu você. A batalha espiritual que antes pressionava sua vida começou a recuar. O barulho do inferno está desaparecendo e a voz da paz está se erguendo. Você está no limiar da transformação. Este momento é o seu selo, a sua marca de obediência, o seu convite para o fluxo de milagres que já começou. Não deixe que este seja mais um momento emocional que se desvanece na rotina. Guarde-o como o início do seu novo destino.
As próximas 72 horas não são um tempo comum, são um território divino. Cada escolha que você fizer ecoará no invisível. Ao acordar, ao falar, ao se mover, lembre-se, você está caminhando em alinhamento. O céu se abriu sobre você. Os anjos estão observando, e eu estou guiando. Se você sente a minha presença agora, declare-a em voz alta. Diga Amém. Digite, escreva, diga, torne-a real em seu mundo. Pois cada palavra de fé que você libera se torna uma declaração de propriedade sobre o seu milagre. E se esta mensagem atingiu o mais profundo de você, não aguarde em silêncio. Compartilhe-a com 3 pessoas que precisam de luz em sua escuridão. Você não compartilhará apenas palavras, você liberará ondas de salvação. Cada ato de obediência multiplica a bênção. Procure os sinais. A pena branca, o número repetido, a calma repentina em seu espírito. Eles não são aleatórios, são a minha assinatura lembrando você de que estou perto. Acorde amanhã às 5h55. Fique em silêncio por 7 minutos. Sussurre a 777 e lembre-se desta aliança, obediência imediata, milagres imediatos. A contagem regressiva que antes trazia medo agora trará realização. Você não é o mesmo de quando esta mensagem começou. Você passou do atraso para a aceleração, da dor para o propósito, das lágrimas para a transformação. Eu estou caminhando ao seu lado. Toda porta que precisa se abrir, se abrirá. Toda voz que precisa falar, falará. Todo sinal que você precisa aparecerá. Agora vá. Entre no seu propósito divino. Viva com a consciência de que a eternidade observa a sua obediência. E quando a próxima mensagem chegar até você, retorne, porque falarei novamente, revelando o que vem depois do milagre, como sustentar o fogo que você acabou de acender. Até lá, carregue esta verdade em seu espírito: o que comecei hoje não desaparecerá. O milagre já começou a se mover em sua direção. Você é escolhido. Você é visto. Você é amado. Vá com fé, pois sua obediência abriu o céu, e seu destino começa agora. Queridos irmãos e irmãs, chegamos aqui com os corações cheios de gratidão pela oportunidade de compartilhar a mensagem de amor e fé com todos vocês. Esperamos que tenham sido abençoados e inspirados por aquilo que compartilhamos aqui hoje. Sabemos que muitos de vocês têm sido uma parte essencial deste ministério, apoiando-nos com suas orações e carinho. E se você sentiu a presença de Deus em sua vida através deste canal, e se este ministério tem sido uma fonte de encorajamento para você, pedimos que considere fazer uma pequena doação para nos ajudar a continuar espalhando a mensagem de esperança, amor e fé. Cada doação, independentemente do valor, faz uma grande diferença. Elas nos permitem alcançar mais pessoas, criar conteúdo de qualidade e espalhar a luz de Cristo a lugares distantes. Uma outra forma de nos ajudar é se tornar um membro deste canal, o que nos ajudará a manter este ministério forte e ativo. Como membro, você se tornará parte de nossa família virtual e nos ajudará a alcançar ainda mais vidas com a mensagem do Evangelho. Para isso, basta clicar em Valeu ou Seja Membro abaixo do vídeo. Lembramos que todas as contribuições, grandes ou pequenas, são profundamente apreciadas. Até mesmo as que não envolvam um valor monetário, mas somente em compartilhar esse vídeo com quem precisa, ou a sua presença até aqui, saiba que é imensamente gratificante. Obrigado por ser parte desta jornada conosco. Continuamos a orar por todos vocês e acreditamos que juntos, podemos fazer a diferença no mundo. Que Deus abençoe você e sua família abundantemente. Até o próximo vídeo.
Amor e paz em Cristo.